(1866). O navio mercante São Paulo avança com cuidado, perto da foz do rio Paraguai. Sua missão: o desembarque de tropas imperiais no acampamento de Paço da Pátria. O Brasil está em guerra contra o país vizinho. A bordo, uma mulher de 18 anos, casada e mãe de 2 filhos. Francisca está ali contra sua vontade. O dono do navio, arrendado pelo Império Brasileiro para transporte de armas, escravos e soldados, é o seu marido. Parecia uma boa ideia levar a esposa para o meio da batalha, o lugar onde ela ficaria longe da sua grande paixão, a música. Essa é a história de Francisca Edviges Neves Gonzaga, mais conhecida como Chiquinha Gonzaga, maestrina, compositora, feminista. Uma história de música, luta e alguns amores, escondida pelas sombras do patriarcado. Olá, eu sou Sandra Miranda e você está ouvindo o primeiro episódio de Esquecidas, uma série original em áudio, onde eu vou apresentar personagens fantásticas que lutaram contra costumes e tradições, sempre a favor da liberdade. Mulheres escondidas e desvalorizadas pela história. Chiquinha Gonzaga, o abre-alas da mulher brasileira. Rio de Janeiro, final da primeira metade do século XIX, precisamente 1847. As ruas da capital do país fervilhavam de gente. O Brasil se tornou independente há pouco mais de 20 anos, e nessa altura o Império passa por uma série de avanços e mudanças. O imperador Pedro II decretou o início do regime parlamentarista, dividindo parte dos seus poderes. Mas é um parlamentarismo com jeitinho brasileiro, porque no final das contas, tudo continua dependendo da aprovação do imperador. E é em 17 de outubro de 1847 que nasce Francisca. Sua mãe, Rosa Maria, e o seu pai, José Basileu, militar com alto conceito no Império. O parto foi de alto risco. A avó materna, Dona Tomásia, uma ex-escrava, correu para chamar o padre, com medo que ela não sobrevivesse. Daí o nome, Francisca Edviges, o mesmo nome da santa a quem a criança foi consagrada. Seus pais não eram casados, e se isso causa algum problema nos dias de hoje, imagine naqueles tempos. Para complicar, o pai, que fazia parte do corpo de engenheiros do exército, estava bem longe dali, lá pelos lados do Recife. Ao saber que a filha havia nascido, não pensou 2 vezes e meteu o atestado. Foi liberado por 3 meses para tratar da saúde no Rio de Janeiro. Chiquinha só foi registrada depois do pai chegar, segundo consta no documento oficial, em junho de 1848, 7 meses após o nascimento. Havia mais um problema. Não demorou para o exército desconfiar que José Basileu não estava tão doente assim e exigiu um exame oficial. O pai de Chiquinha usou o prestígio da família dentro do exército. Apelou para o general Duque de Caxias, aquele mesmo que se tornou patrono do exército e, além de tudo, era seu parente. Nada como ter as costas quentes. José Basileu conseguiu um emprego de desenhista do Arquivo Militar no Rio de Janeiro e por lá ficou. Aquela família sofria muito preconceito. Muito disso por causa da origem de Rosa Maria, mãe de Chiquinha. Olá a todas e todos.
eu sou Maria Tereza Madeira e eu sou pianista, também sou professora. Essa é a voz da Maria Tereza Madeira, uma das maiores especialistas na obra de Chiquinha Gonzaga, que vai nos ajudar a contar essa história. Rosa era filha de escravos, que se casou com o pai da Chiquinha, que era um homem muito importante da política. E por conta desse histórico da Rosa, coberto de preconceito, a história da Rosa ninguém sabe. Existe um embranquecimento da figura da Chiquinha histórico. Sim, Chiquinha Gonzaga era mestiça, fato que foi mascarado por muitas biografias por quase um século. Merecemos uma pesquisa que nos informe mais sobre essas raízes da Chiquinha, né? Porque hoje em dia não podemos mais aceitar que simplesmente isso fique sem a história que merece. O Brasil era comandado por uma elite escravocrata, sem nenhum interesse em igualdade social. José Basileu investiu o que podia e o que não podia para que as crianças tivessem uma formação intelectual decente, coisa rara naqueles tempos. Era uma forma de garantir um lugar na sociedade carioca, ou pelo menos, no caso das meninas, conseguir um bom casamento. Chiquinha teve aulas de leitura, catecismo, cálculo e até alguns idiomas. Como se fazia naquela época, os professores iam até a casa e ela era uma sinhazinha, de família nobre, então ela teve aulas de francês, de música. Quem acabou fazendo a diferença mesmo foi o maestro Elias Lobo, que a apresentou ao mundo da música, mais especificamente ao piano. Chiquinha pegou gosto pela coisa. O pai se animava com o progresso da filha, a mãe a incentivava. Seu padrinho, o flautista Antônio Eliseu, ensinava técnicas e improvisos, com uma atenção toda especial. Foi a partir de uma ideia dele que a menina apresentou aos 11 anos de idade sua primeira música, a Canção dos Pastores, criada especialmente para a festa de Natal da família. O letrista também estava em casa, seu irmão Juca. As lições do maestro Elias Lobo deram uma boa base clássica. Graças à mãe e à sua avó, Chiquinha teve contato com ritmos de origem africana, como o lundu. Isso faria toda a diferença no futuro. Chiquinha não era uma menina padrão. Era curiosa, inquieta, com uma personalidade forte e não deixava ninguém sem resposta. Principalmente quem não queria ouvir resposta, coisa que só piorou conforme a adolescência foi chegando. Na época, havia um modo tradicional para resolver esses problemas. Para que perder tempo? Nada melhor que um marido para dar um jeito naquilo. Em pouco tempo foi arranjado um noivo, Jacinto Ribeiro do Amaral, empresário promissor, filho de um comendador e 8 anos mais velho do que ela. Chiquinha só tinha 16 anos. Seguindo o costume da época, foi obrigada a aceitar a escolha calada. O casamento aconteceu em novembro de 1863. Ironia ou não, o dote de seu pai para o casamento foi o piano. Jacinto, o noivo, detestava música. E a esposa deixava bem claro que não fazia questão de ser uma senhora prendada. Seu negócio era o piano. Ela tinha uma vida confortável, rodeada de escravas e precisando só se preocupar com as prendas domésticas. Mas não era isso que queria. Jacinto começou a exigir que Chiquinha abandonasse de vez qualquer tipo de música. E principalmente seu adorado piano.
ela não fazia o menor esforço para cumprir tal exigência. No primeiro ano de casamento, nasceu o primogênito, João Gualberto. Logo em seguida, Maria do Patrocínio, em 1865. Ser mãe não fez diferença para Chiquinha. Mesmo com as crianças, não largava o tão amado piano, para a infelicidade de Jacinto. Porém, algo acontecia bem longe dali, com reflexos para a vida do casal. Ouça a notícia de capa da revista Semana Ilustrada, edição de 23 de dezembro de 1864. Ao patriotismo e dedicação dos brasileiros, cidadãos, sanhudo barbarismo assula-se contra nós, lá das plagas do sul do Império. Um fato inaudito da mais feroz selvageria acaba de ser praticado contra a integridade do Brasil. Infame, cobarde e traiçoeiramente, a nossa bandeira é insultada pelo bárbaro e despótico governo do Paraguai, governo indigno de reger os destinos de algum povo, neste século onde impera só a luz da razão cultivada. Pois é, começava ali a Guerra do Paraguai, um conflito armado reunindo Brasil, Argentina, Uruguai e, é claro, Paraguai. A guerra, uma das mais sangrentas do século XIX, duraria 6 longos anos, deixando para trás 350 mil mortos. Nesse meio tempo, Jacinto se tornou sócio de um navio mercante, o São Paulo. As forças imperiais tinham urgência de enviar mais tropas e mantimentos para o fronte. Oferecer os serviços do navio para a Marinha do Brasil pareciam uma excelente oportunidade. Contrato feito, Jacinto no comando, o navio zarpou em direção ao país vizinho, abarrotado de soldados e armas. Essa pareceu uma boa oportunidade para deixar Chiquinha longe do piano. Talvez ela desistisse da música. Jacinto não pestanejou e embarcou a esposa e filho no navio. Chiquinha não sossegou e rapidamente se misturou com soldados, improvisando jeitos de fazer música. Numa das escalas de abastecimento pela costa, ela apareceu com um violão fazendo a festa da tripulação. Foi a gota d'água. Jacinto fez um ultimato: ou a música, ou ele. A resposta, curta e grossa, entrou para a história de Chiquinha Gonzaga e da música brasileira. Pois, senhor meu marido, eu não entendo a vida sem harmonia. Oi, eu sou Angélica Calil, sou roteirista e escritora, autora de Amigas que se Encontraram na História, que é o livro vencedor do Prêmio Jabuti em 2021. O que a gente percebe na história da Chiquinha é que ela, desde muito nova, ela não aceitou o lugar destinado ao seu gênero, né? Ela não aceitou o lugar que a sociedade coloca a mulher. O talento dela para música, que nas mulheres era visto como uma habilidade que a qualificava para ser uma melhor esposa e não como um talento para que ela pudesse desenvolver. Essa habilidade da Chiquinha foi muito mais colocada para ser mostrada no ambiente doméstico, né? Nessa sociedade patriarcal em que a gente vive, o lugar das mulheres é o espaço privado e o lugar do homem é o espaço público. Quando as mulheres querem subverter isso, existe uma reação, que no caso da Chiquinha, assim, foi extremamente violenta. Estamos apresentando Esquecidas. Ei, rapidinho. Se você curte o Esquecidas e tá aqui com a gente ouvindo as histórias dessas mulheres incríveis que a história fez de tudo para apagar, então você precisa conhecer o trabalho das minas.
Lá no site tem um monte de conteúdo massa sobre gênero, política, direitos, tudo com aquele jeitinho que a gente ama, né? Direto, acessível e sem enrolação. Dá um pulo lá, é asmina.com.br. Voltamos a apresentar Esquecidas. Chiquinha Gonzaga voltou para o Rio de Janeiro. A família de seus pais e alguns amigos insistiram que pegasse o próximo navio e retornasse para o marido. Como era de se esperar, Chiquinha ficou em casa com os filhos e fazendo tudo para não encontrar o marido. O casamento rumava para um grande naufrágio. Mas a maré não andava boa. Em 26 de novembro de 1868, retornando com 600 pessoas a bordo, o navio São Paulo encalhou ao largo de Guaratuba, litoral paranaense. Jacinto saiu com vida, mas o navio não teve tanta sorte. Seus restos estão lá até hoje, para quem quiser ver. Para infortúnio de Chiquinha, ele voltou ao Rio, irritado com a perda do patrimônio e ainda mais irritado com a esposa. Desgraça pouco é bobagem. Já ouviu falar num rapaz chamado Joaquim Calado? Se não, eu te apresento. Joaquim era um promissor flautista e compositor habilidoso. Fazia um certo sucesso na capital do país. Entre outras coisas, é considerado o criador do choro. Mas Joaquim nunca havia publicado uma música de sua autoria, até aquele momento. Pensa comigo. Você, pai de família, com o casamento em frangalhos, fica sabendo do lançamento de uma partitura intitulada Querida por Todos, obra da autoria desse músico de sucesso, dedicada a uma tal excelentíssima senhora Dona Francisca HNG, que coincidentemente tem o mesmo nome e as iniciais de sua esposa. O caldo entornou de vez. Depois de uma briga espetacular, Chiquinha pegou suas coisas e saiu de casa. Mas logo percebeu que algo estava diferente. Uma sensação que já havia experimentado por 2 vezes antes. Estava grávida. Ouvindo conselhos da família, voltou atrás e reconciliou-se com o marido. Hilário, o terceiro filho, nasceu em janeiro de 1870. Ao contrário dos irmãos, que eram a cara do pai, Hilário era a cara da mãe. As discussões chegaram a um grande finale. Hilário ainda era bem pequeno quando Chiquinha deixou a casa, dessa vez para não voltar mais. Jacinto cortou relações de vez com Chiquinha Gonzaga, e a coisa não foi diferente em relação aos seus pais. José Basileu passou a considerar a filha morta. Seu nome se tornou impronunciável na casa dos Gonzaga. Ela sequer teve autorização para cuidar dos filhos. João Galberto passou a viver com o pai. Maria do Patrocínio foi criada pela avó e o pequeno Hilário ficou aos cuidados de uma tia. Mas o mundo continuava a girar, indiferente aos problemas domésticos de Chiquinha. Naquele início de 1870, ainda com as últimas batalhas da Guerra do Paraguai acontecendo, uma informação aparecia em destaque na capa do jornal Gazeta de Campinas. 9 de janeiro, edição número 21, ano 1. Prolongamento da via férrea. É o máximo empenho desta folha propugnar sempre em favor de todos os melhoramentos que aproveitem a província. Nesse caso, uma estação apropriada em lugar conveniente receberá os produtos que procurarem Mogi-mirim como vastíssimo empório que já é de grandes transações comerciais. Essa notícia lançava as bases da futura Estrada de Ferro Mogiana, uma gigante interestadual
que mudaria para valer a vida de Chiquinha Gonzaga. Porque um personagem recém-contratado para a construção da ferrovia começaria a circular lá pelos lados do Rio de Janeiro. Era o engenheiro João Batista de Carvalho, mais conhecido como Carvalhinho. O rapaz, inteligente, charmoso, bom de conversa e com gostos musicais bem parecidos com os de Chiquinha. Costumava frequentar a casa de Jacinto e a esposa, ainda antes da separação. Não se sabe bem em que momento eles se apaixonaram, mas aconteceu. Chiquinha e Carvalhinho aproveitaram a ocasião e botaram o pé na estrada. Estrada de ferro, acompanhando a construção da Mogiana. Paravam um pouco em cada estação, ou melhor, em cada cidade que receberia uma estação. Passava seus dias em acampamentos e canteiros de obra, até que se estabeleceram numa fazenda em Minas Gerais. Com o fim da construção das linhas férreas da Mogiana, o casal resolveu que era hora de voltar ao Rio de Janeiro. Chiquinha Gonzaga estava grávida de João Batista Carvalho, sim, o popular Carvalhinho. Sua filha Alice nasceria muito em breve, e embora apenas amaziados, o casal frequentava os lugares mais badalados do Rio, como se estivessem casados no papel. Hoje seria normal, né? Mas naquela época não. E sabe quem não gostou nadinha disso? Nosso velho amigo Jacinto. Você já deve ter ouvido a expressão, vai reclamar pro bispo? Não? Então, foi exatamente o que ele fez. Sentindo-se humilhado pelo casal belo e faceiro, passeando pelas ruas do Rio, o ex de Chiquinha, ou até então atual porque não havia separação, resolveu processá-la no tribunal eclesiástico. De acordo com as regras da igreja, havendo comprovação de adultério e abandono do lar, o divórcio perpétuo seria autorizado. Grande avanço numa sociedade onde, poucos anos antes, executar a adúltera era compreensível e bem tolerado. Seja como for, Chiquinha Gonzaga não se importou e não apareceu no dia do julgamento. Ainda assim, mandou avisar que confirmava o abandono do lar, mas não o adultério, e ainda desafiou Jacinto a apresentar provas. Alice, sua quarta filha, nasceu enquanto o processo corria. Em todo caso, Carvalhinho e Chiquinha acharam melhor não batizar a menina, para evitar dar de bandeja uma possível prova de adultério. Voltar para um Rio de Janeiro cheio de bailes e festas trouxe um velho hábito de Carvalhinho. Ele não podia ver um rabo de saia que corria atrás, e foi o que aconteceu várias e repetidas vezes. Antes da pequena Alice completar 1 ano, Chiquinha deixou a casa de Carvalhinho, indignada e furiosa com as traições. Aqui Angélica Calil novamente. O segundo marido traiu, né? Não foi leal com ela, mesmo sabendo que a consequência deixaria a Chiquinha numa situação mais complicada ainda perante a sociedade. O Tribunal Eclesiástico, lembra dele? Eles também não esqueceram do caso. A sentença saiu em junho de 1877. E como era de se esperar numa sociedade patriarcal, Chiquinha foi considerada culpada. Sozinha, se instalou numa casa de um cômodo no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Opa, e o que aconteceu com Alice? Do mesmo jeito que Jacinto ficou com os 3 primeiros filhos, Carvalhinho conseguiu a guarda da menina. E foi nesse momento de solidão que, mais uma vez, algo aconteceria para mudar a vida de Chiquinha Gonzaga. E dessa vez, seria uma mudança radical. O
O Brasil vivia um momento complicado no final da década de 1870. Movimentos a favor da abolição da escravatura surgiam aqui e ali. Na economia, o mercado internacional do café entrava em crise, com a concorrência da Colômbia e a falta cada vez maior de mão de obra escrava. Lembrando que, além dos movimentos abolicionistas, muitos foram alforriados depois de lutar pelo país na Guerra do Paraguai. Ao mesmo tempo, a vida cultural do Rio efervescia. Agremiações políticas, clubes literários, grupos carnavalescos tomavam as ruas da cidade. A música popular ganhava espaço nos teatros e até mesmo em locais inesperados, como confeitarias. Com tantos espaços de apresentações musicais surgindo, eram necessários mais e mais profissionais. Chiquinha viu a oportunidade, trabalhar como professora de música. Procurou seu amigo, Joaquim Calado, aquele que em tempos atrás tinha lhe dedicado a polca Querida por Todos. E arrumado uma bela confusão. Ela pediu ajuda para arrumar alguns alunos e assim foi levantando alguns trocadinhos. Chiquinha Gonzaga foi conhecendo mais e mais gente, frequentando todo tipo de lugar que juntava músicos. Numa dessas reuniões, na casa do maestro Henrique Alves de Mesquita, algo incrível aconteceu. Sabe uma música chiclete? Então, na noite anterior, ela sonhou com uma melodia. E nem precisou anotar, assobiou o dia todo, até mesmo no caminho para a casa do maestro. Chegando lá, pediu licença e começou a dedilhar ao piano. Joaquim Calado, que também estava lá, começou a acompanhar com sua flauta, seguido pelo violinista Ciríaco Cardoso. A música tomou forma e cresceu. Os vizinhos começaram a sair nas janelas e o pessoal que passava na frente da casa parou para ouvir. A tal música atraiu tanta gente, chamou tanta atenção, que Chiquinha batizou como Atraente. Não perdeu tempo, tratou de publicar logo sua composição. O Jornal do Comércio do Rio de Janeiro estampava um anúncio em sua edição de 7 de fevereiro. Saiu à luz Atraente, linda polca para piano, composta pela distinta amadora Francisca Gonzaga, à venda na loja de música e pianos da Viúva Canonguia. Atraente virou um sucesso instantâneo, não dava outra música nos salões de baile do carnaval daquele ano. Joaquim Calado começou a levar Chiquinha Gonzaga para as apresentações com o seu conjunto, conhecido como Choro Carioca, se apresentando em festas particulares. Lembrando que numa festa só poderia ter música se fosse ao vivo. Chiquinha se tornou a pianeira oficial do grupo. Sim, o pianista de choro era chamado popularmente de pianeiro, e Chiquinha Gonzaga se tornou a primeira pianeira e também a primeira chorona do país. Mais uma vez, conta Maria Tereza Madeira. Ela pôde mesclar os ritmos de salão europeus, criar uma maneira de tocar isso no piano que nós podemos dizer que ela foi muito responsável pela concretização do choro como gênero. A Chiquinha foi uma pioneira na maneira que ela escrevia para piano. Essas apresentações rendiam 10 mil réis por noite. Em termos de hoje, cerca de R$1.000. Valor suficiente para que ela começasse a levar uma vida menos apertada. Poucos meses mais tarde, uma invenção impactaria o mundo e principalmente a música. Ouça a notícia publicada em 22 de dezembro na revista Scientific American.
O senhor Thomas Edison recentemente veio a este escritório, colocou uma pequena máquina em nossa mesa, girou uma manivela e a máquina perguntou sobre nossa saúde. Perguntou se gostávamos do fonógrafo, informou-nos que estava tudo bem e desejou-nos uma cordial boa noite. A voz que os jornalistas em Nova York ouviram era do inventor e empresário Thomas Alva Edison, gravada anteriormente no equipamento que havia desenvolvido, o fonógrafo. A primeira máquina da história onde você poderia gravar e ouvir a sua voz. E por que não sua música? Em pouquíssimo tempo, isso mudaria a relação da humanidade com o som. Enquanto isso não acontecia, a popularidade de Chiquinha Gonzaga aumentava. Trabalhava como nunca. Antes do final do ano, a publicação da partitura de Atraente chegava à sua 15ª impressão. Chiquinha estava com 29 anos, prestigiada no meio musical. Seu nome agora era um dos mais comentados da cidade, se embora que nem sempre de uma maneira muito educada. O preconceito contra uma mulher separada e independente falava mais alto. Mas ela não se importava com isso e continuava trabalhando. Tanto que nesse mesmo ano ela lançou Desalento, Não Insistas, Rapariga, Sedutor e Harmonias do Coração. E se você acha que a rebeldia de Chiquinha limitava-se à música, fique sabendo que ela também lançou moda. Literalmente, devido à sua situação financeira, não era fácil comprar vestidos e chapéus, coisa socialmente muito valorizada naqueles idos do final do século XIX. Com tesoura, agulha, linha, tecidos e muita criatividade, Chiquinha passou a confeccionar suas próprias roupas. Na falta de chapéus, começou a usar lenços. Para a elite carioca, era um ultraje, dando origem aos comentários mais maldosos possíveis. Mas o público parecia não se importar. Chiquinha ganhou a simpatia da imprensa. Aqui é Angélica Calil novamente. A Chiquinha Gonzaga, apesar de viver em uma época que a palavra feminismo ainda não era dita e não era entendida como é hoje, ela não aceitou o lugar destinado às mulheres. Ela pagou o preço com o exílio que a família impôs a ela, um exílio emocional e um exílio social também. Mas ela conseguiu superar e nunca abriu mão dela mesma. Tanto que a revista Ilustrada, em maio de 1878, publicou um poema em sua homenagem, chamado Idealismo, autoria de Basílio Camarão. Tu que tens alma boa e santa e sempre aberta às mais puras ações, aceita minha oferta, que pouco vale em si. Já que o segredo possui das grandes melodias, perdoa e toca, eu vivo as tuas harmonias, ao som que vem de ti. Pomba que dás teu brilho às fúlgidas esferas, verbera minha mente as lúcidas quimeras, sonoras emoções. Já que eu sinto o calor das tuas brancas asas, perdoa e toca, eu vivo ao fogo em que me abraças, de ignotas sensações. Sua fama despertava reações, para o bem e para o mal. Agora, quem não estava nem um pouco contente com isso era a família de Chiquinha Gonzaga. Seu pai, José Basileu, militar de carreira, homem de bem, herói de guerra, com alto conceito no Império, era diariamente assombrado pelas notícias sobre sua filha rebelde, que, como já disse, considerava morta após abandonar o marido Jacinto. Os negócios começavam a andar tão bem para Chiquinha que ela contratou um garoto para vender suas partituras nas ruas da cidade. Seu pai achou muito abuso. Ordenou que familiares, empregados e escravos tomassem a papelada do garoto e rasgassem tudo. Trabalhar para Chiquinha passou a envolver um certo risco. Em 1878,
ela lançou a polca Sultana, que também fez um estrondoso sucesso. Mas foi aquele sucesso que dava mais prestígio do que retorno financeiro. Chiquinha Gonzaga precisava continuar com as aulas de música, além das apresentações com o grupo de Joaquim Calado. 2 anos depois, a fonte secaria. Calado pegou uma meningite e morreu aos 32 anos. O choro carioca se dissolveu e ela precisou improvisar para conseguir se manter. Sem perder tempo, Chiquinha usou os classificados da Gazeta de Notícias para avisar que estava disponível para trabalhos. Francisca Gonzaga leciona em casas particulares e colégios piano, canto, francês, geografia, história e português. Pode ser procurada em casa dos senhores Arthur Napoleão e Migues, à Rua do Ouvidor, número 89. Diz o ditado: Deus fecha uma porta, mas abre uma janela. A viúva de Joaquim Calado estava desamparada. Viver de música sempre foi complicado, e naquele tempo não era diferente. Aproveitando que o famoso Carlos Gomes faria uma visita ao Rio de Janeiro, os amigos do flautista resolveram organizar um espetáculo em homenagem ao maestro, com renda revertida em prol da viúva. Gesto nobre. Vivendo na Europa, Carlos Gomes já havia feito muito sucesso com óperas e operetas como A Noite do Castelo, Fosca, Maria Tudor e, é claro, o Guarani. Batendo papo com o maestro, Chiquinha Gonzaga teve a grande ideia: e se passasse a compor para o teatro? Com a cara e a coragem, escreveu Festa de São João, uma peça sobre amor não realizado, em um único ato. Talvez por se achar inexperiente, achou melhor deixar na gaveta. Aqui cabe um parêntese. Chiquinha era tão receosa quanto ao sucesso de Festa de São João que a peça só foi estrear mesmo em 2017. Isso mesmo que você ouviu, 135 anos depois de ser composta. Chiquinha, ela era uma mulher muito decidida. Ela tem na sua produção musical muitos gêneros diferentes. Por exemplo, ela escreveu valsas, polcas, habaneiras, mazurcas, canções, dobrados, tangos. Mas para nossa sorte, Chiquinha, como toda boa brasileira, não desistia nunca. Em 1883, ela se debruçou sobre Viagem ao Parnaso. O texto era de Arthur de Azevedo, na época já um escritor renomado, e hoje considerado um dos pais do Teatro Nacional. Chiquinha já tinha tudo pronto: música, letras, orquestrações. Mas o autor, imbuído do mais alto preconceito, recusou tudo. Justificativa? Não confiava numa mulher para executar tal tarefa. Que feio, seu Arthur de Azevedo! Mas a grande chance apareceu no final do ano seguinte. Chiquinha conheceu Palhares Ribeiro, um dramaturgo iniciante. Ele veio com um texto chamado A Corte na Roça, uma alegoria sobre os costumes do interior do país. Trabalho feito, a temporada foi marcada para o Teatro Príncipe Imperial, encenado pela famosa companhia Souza Bastos. Mas, como ficou evidente, nada era fácil na vida de Chiquinha Gonzaga. O teatro ia de mal a pior. Revoltados com a situação, os funcionários faziam o possível para prejudicar os ensaios. Ainda assim, aos trancos e barrancos, o espetáculo seguiu em frente. Ouça como a coluna de teatro da revista A Distração
noticiou a estreia em sua edição de 1º de janeiro de 1885. O Príncipe anuncia para sábado 10 a primeira de uma opereta em um ato, original de um senhor Palhares Ribeiro, música de Dona Chiquinha Gonzaga. Lá iremos. Não se sabe se o jornalista de distração realmente foi a estreia de A Corte na Roça. Se foi, deu com a cara na porta, porque com tantos problemas, a estreia só ocorreu uma semana depois, no dia 17 de janeiro. Não era só má vontade dos funcionários do teatro, não. Para complicar, a peça foi examinada cuidadosamente pelo Conservatório Dramático, que exercia a função de censura, e saiu intacta. O problema mesmo aconteceu com a polícia, que cismou com a dança final da peça. Um machixe, uma pouca vergonha, e não poderia ser apresentada em nome da moral e dos bons costumes. E mesmo assim, a peça foi executada na estreia como mandava o figurino, com machixe e tudo. A polícia, que já estava desconfiada de uma possível insubordinação, fechou as cortinas no meio da cena final. Barraco! Mas nem tudo estava perdido. Chiquinha foi chamada no palco, mas não foi presa, e sim aclamada pelo público. Além da polícia, a imprensa especializada também implicou com o espetáculo, conforme noticiou a revista O Mequetrefe, em sua coluna de teatro, edição de 20 de janeiro de 1885. A Corte na Roça. É melhor não falarmos em coisas tristes. É pena realmente que a senhora Chiquinha Gonzaga gastasse tão boa cera com tão ruim defunto. A música é boa, boa na extensão da palavra. A distinta compositora deve trabalhar, e trabalhar muito. Apesar do quase desastre, os elogios do público deram um impulso à carreira de Chiquinha. Ela foi convidada para musicar A Filha do Guedes, do português Augusto de Castro. A peça estreou em maio do mesmo ano no Teatro Recreio Dramático. O espetáculo foi considerado um retumbante fracasso. Em contrapartida, a música composta por Chiquinha foi bastante elogiada. Publicou de novo o Mequetrefe fazendo gracejo, em 30 de maio de 1885. Escreveu a senhora Dona Francisca Gonzaga, Chiquinha Gonzaga, alguns números de música bonita, alegre e saltitante. Decididamente, a maestra escolhe mal seus autores. Depois da Corte na Roça, a Roça na Corte, isso é, A Filha do Guedes. A revista estava certa quanto às escolhas de autores por Chiquinha, mas ela não se abalou. Logo depois veio com o espetáculo O Zé Caipora, com o roteiro de Oscar Pederneiras. Mas de repente, muita coisa mudou no Brasil. Editorial na capa do jornal A Província de São Paulo, atual Estadão, em 15 de maio de 1888, assinado por Rangel Pestana. A Pátria Livre. Já não há mais escravos no Brasil. A Lei 3353, de 13 de maio de 1888, assim o declara no meio de festas que se estendem por todo o país, para a honra e glória desta nação da América. Desde ontem, está em vigor o excepcional decreto da soberania nacional que a princesa regente, em nome do imperador, sancionou e seus ministros fizeram publicar. Esse decreto entraria para a história como a Lei Áurea, marcando o fim de 353 anos de escravidão negra no Brasil. Na prática, esse decreto causaria problemas em pouquíssimo tempo para quem acabava de sentir o gosto da liberdade. Mas esse é assunto para outro episódio. Chiquinha, adepta da causa abolicionista desde a primeira hora, compôs um hino para piano e coro em homenagem à princesa Isabel, que assinou a lei.
Oi, aqui é Angélica Calil. Ela vendia algumas partituras para ajudar a financiar a liberdade de algumas pessoas negras. Ela viu a luta dela pela abolição ser realizada. Ela tinha um olhar muito aguçado de direitos humanos e a liberdade que ela queria para ela mesma, ela também queria para os outros. O certo é que a elite brasileira, já descontente com o imperador, ficou frustrada depois de perder a mão de obra escrava. A causa republicana começou a ganhar as ruas, e principalmente as páginas dos jornais e revistas. Logo o clima esquentou e muita gente começou a querer proclamar a República por conta própria. Ouça o que dizia o Diário de Notícias do Rio de Janeiro, em 2 de dezembro de 1888, se referindo a uma publicação de A Província de São Paulo do dia anterior. Conflito em São Paulo. A província de ontem defende o coronel Travassos e o alferes Geu Heraldo de acusações anônimas que lhe foram feitas, dizendo-se que aqueles oficiais do 17º ofereceram-se num banquete para porem o batalhão na rua armado e municiado, proclamando a República e nomeando um comitê de salvação pública. Por outros motivos, Chiquinha Gonzaga logo aderiu aos movimentos republicanos. Passou a frequentar comícios, reuniões e discursos. Para ela, não fazia mais sentido um país que caminhava para a liberdade e democracia continuar sob um governo imperial. Por coincidência, seu pai José Basileu e seu ex-marido Jacinto eram grandes apoiadores da monarquia, o que deixavam as coisas mais acaloradas. Ainda mais porque Chiquinha, livre e solteira, era vista sempre ao lado do médico e jornalista Lopes Trovão, uma das principais vozes a favor da República. Mas agora, Chiquinha não era apenas a ex-mulher de Jacinto, ou a filha de nome impronunciável de José Basileu. Ela era a Francisca Gonzaga, festejada, prestigiada e uma voz respeitada no mundo das artes. Tanto que, no final de agosto de 1889, organizou e executou um grande espetáculo em homenagem a Carlos Gomes, que voltava ao Rio ainda mais famoso. E o show dessa vez foi um sucesso absoluto, conforme noticiou a Gazeta de Notícias em 1º de setembro. Francisca Gonzaga. Realizou-se anteontem, no Teatro São Pedro de Alcântara, a grande festa artística da festejada maestrina Francisca Gonzaga, em homenagem ao ilustre maestro Carlos Gomes. O público aplaudia com grande animação a festejada compositora brasileira, que, tendo vencido 1000 obstáculos, conseguiu realizar uma esplêndida festa artística. O Império do Brasil também cairia em ritmo de festa, após o famoso Baile da Ilha Fiscal, em 15 de novembro do mesmo ano. Diário Popular, São Paulo, 16 de novembro de 1889. Viva a República! Eis a data que ficará consagrada como a mais solene e grandiosa de nossa vida política. Jornal Cidade do Rio, mesma data. Viva o Exército Libertador! Como observado pelo periódico Carioca, a República começou com um golpe militar, mandando para o exílio a família imperial. O chefe de governo era Marechal Deodoro da Fonseca, um dos líderes do movimento. Era para ser provisório, mas Deodoro ficou pouco mais de 2 anos, substituído por seu vice, também Marechal, Floriano Peixoto. A situação no país nesses primeiros anos de república não animaram muito o povo. Havia uma certa decepção daqueles que apoiaram o novo regime, entre eles Chiquinha Gonzaga. Tanto que ela lançou uma música intitulada Aperte o Botão, fazendo uma crítica ao governo. A brincadeira soou mal no gabinete do Marechal Floriano, que mandou lhe dar voz de prisão. Ela só escapou porque alguém lembrou que ela não era só uma compositora, que colecionava muitas polêmicas, mas a filha de José Basileu. Nessa altura, seu pai havia sido reformado como marechal de campo. A
saúde de José Basileu ia de mal a pior. Chiquinha foi até a casa do pai e ficou aguardando na calçada a permissão para entrar. Ele foi irredutível, mandando dizer que sua filha estava morta há muito tempo. Ele mesmo morreu em 20 de agosto de 1891. Chiquinha acompanhou o cortejo de longe, sem se mostrar à família. O carnaval era bem diferente no final do século XIX, sem escolas de samba e nem mesmo os blocos que hoje conhecemos tão bem. Quem estava na moda eram os cordões, nada mais que um monte de gente fantasiada de modo completamente aleatório, dançando, brincando, fazendo bagunça, tudo improvisado. Sim, porque não existia um tipo específico de música carnavalesca. Valia tudo. Tinha gente dançando ao som de cantigas de roda, canções folclóricas, trechinhos de óperas, hinos e, acredite, até mesmo marchas fúnebres. O nome dos cordões também eram, digamos, inusitados. Tinha Rompe e Rasga, Filhos de Satã, Flor dos Perebas, Inimigos do Trabalho, Rosa de Ouro. Vendo um ensaio do Rosa de Ouro, perto de sua casa no Andaraí, que Chiquinha teve uma ideia. Sentou ao piano, tirou uma melodia e logo depois veio a inspiração para a letra. Estava pronta a música que mudaria para sempre a história do carnaval brasileiro. Foi a primeira música composta especialmente para o carnaval, coisa que só iria se tornar comum mais de 2 décadas depois. Foi uma criação tão genial que toca até hoje. Todo mundo sabe cantar. Novamente, fala a professora e pianista Maria Tereza Madeira. Eu considero o Abre Alas um fenômeno, porque é uma música que tem uma estrofe, nada mais do que isso. E ela foi escrita de forma muito informal pela Chiquinha. Acho que nem ela esperava que fosse ter todo esse histórico de pioneirismo. Muitas vezes eu digo que quando a gente vê aquela multidão até hoje cantando Abre Alas, eu fico me perguntando se aquelas pessoas sabem que quem escreveu foi uma mulher. Naquele finalzinho de 1889, Chiquinha Gonzaga passou a frequentar o Clube Euterpe, um lugar onde a sociedade do Rio de Janeiro se reunia para falar sobre literatura, músicas clássicas e populares, poesia. Logo, ela se envolveu nas atividades do clube, passou a organizar apresentações para os associados e pouco tempo depois foi promovida a diretora de concertos. Chiquinha estava com 52 anos. Vários jovens da elite carioca frequentavam o Euterpe com suas famílias, e um desses era João Batista Fernandes Lage. O rapaz, com 16 anos, se tornou muito próximo dela. Começaram a trocar composições, fotos e logo passaram a planejar um grande concerto no clube. João recebeu o cargo de diretor de harmonia e Chiquinha lhe dedicou 2 músicas, entre elas o fado Desejo. Nessa altura da vida, Chiquinha Gonzaga já tinha percebido que a discrição vale ouro. Logo, ela e Joãozinho partiram para a Europa e na volta passaram a viver juntos. Chiquinha apresentava o rapaz como seu filho. Diferente de outros tempos, ninguém questionou a história. Era uma artimanha para que ninguém perturbasse o casal, sobretudo por ela ter passado dos 50 e ele nem ter chegado aos 20. Joãozinho causou mais uma revolução na vida da maestrina. Em 1902, o casal partiu novamente para a Europa e passou temporadas em diversos pontos do continente.
Essa viagem passaria longe de ser só turismo e diversão. Em 1903, em Berlim, o casal resolveu fazer uma visita a uma loja de música. Qual não foi a surpresa de Chiquinha ao encontrar suas partituras no idioma de Goethe, devidamente editadas em solo alemão? Conversando com o pessoal da loja, descobriram que o responsável pela negociação era um tal de Fred Fingner, empresário e proprietário da famosa Casa Edson no Rio de Janeiro. João fez as vezes de advogado e conversou com Fingner, apelando para a lei dos direitos autorais, válida desde o final do século XIX. Fingner apelou, ligou para o patrão de Joãozinho, que trabalhava para a Casa Buschmann e Guimarães, concorrente da Casa Edson. Apesar de rivais, os proprietários eram amigos. A ameaça saiu pela culatra. Fingner foi obrigado a pagar 15 contos de réis por música publicada sem autorização. Mesmo com a vitória no caso, Chiquinha ficou com uma ideia, que colocaria em prática anos mais tarde. Ela e Joãozinho foram morar no bairro Benfica, em Lisboa, Portugal, onde a maestrina aproveitou para descansar. Mas antes que se desse conta, já estava tocando órgão nas missas da igreja Nossa Senhora do Amparo. Não demorou muito para que desse passos mais largos, compondo novamente para o teatro. Seu primeiro espetáculo nessa temporada portuguesa foi Salão do Tesouro Velho, depois As Três Graças e, finalmente, A Bota do Diabo, que a consagrou nos palcos lusitanos. O casal voltou em definitivo ao Brasil em maio de 1909. Ela continuou compondo para apresentações em geral. Ele logo foi trabalhar na nascente indústria fonográfica. Sim, as gravações musicais, iniciadas com aquela máquina de Thomas Edison 3 décadas antes, tornaram-se populares. Os discos começavam a chegar nas casas, tirando o lugar de muitos músicos que faziam das apresentações a domicílio seu ganha-pão. Nessa volta, Chiquinha Gonzaga aproveitou para reencontrar uma velha amiga, alguém que tinha aptidões artísticas tão fortes quanto ela. Permita te apresentar essa mulher, que vai merecer um episódio inteirinho nessa série. Nair de Tefé von Honholtz. Pintora, cantora, pianista, atriz e, de quebra, a primeira caricaturista do país. Seus trabalhos eram publicados em algumas das mais importantes revistas daquele tempo, como a famosa Fonfon e o Malho. Tão quieta quanto Chiquinha, Nair chamou a atenção de um militar de carreira que ficara viúvo há pouco. Seu nome, Hermes da Fonseca. Casaram algum tempo depois. Acontece que esse Hermes da Fonseca, também conhecido como Marechal Hermes, seria eleito presidente da República em 1910. Nair de Tefé se tornou automaticamente a primeira-dama do Brasil. Entre outras coisas, isso abriu as portas para Chiquinha do famoso Palácio do Catete, residência presidencial e sede do governo nacional. O governo de Hermes da Fonseca foi conturbado, marcado por muitas mudanças, transições e principalmente confusões. Mas nada era esperado como o que aconteceu em 1914, por obra e graça de Nair e Chiquinha. As amigas promoviam saraus e pequenas apresentações com uma certa frequência no Catete e contavam com a simpatia do presidente. Muita gente olhava torto para essas inovações de Nair dentro do Palácio do Governo. Conta Maria Tereza Madeira. Nair de Tefé era uma mulher muito à frente do tempo. Ela tinha como hábito de receber intelectuais, escritores, poetas, músicos. E ela tocava violão, que já era um instrumento não muito aceito, um salão tão importante, como o salão presidencial. Não se sabe se a ideia partiu de Chiquinha
ou de Nair. Mas o certo é que em 26 de outubro de 1914, ela tocou o gaúcho, o corta-jaca da Chiquinha, no Palácio do Catete, numa festividade. Neste mundo de miséria, quem impera é quem é mais folgazão. É quem sabe cortar jaca nos requebros de suprema perfeição, perfeição. É quem sabe cortar jaca nos requebros de suprema perfeição. O machixe, estilo musical de origem popular, com influência notadamente africana, era dançado de forma sensual. A música fazia parte de um espetáculo musicado pela maestrina, em 1895, chamado Zizinha Machixe. Corta meu benzinho, assim, assim. Naquele início de república, numa sociedade que almejava ser aristocrática como a europeia, um ritmo ousado desses escandalizou todos. Todos querem dançar. A apresentação, que ficaria conhecida como a Alforria da Música Popular Brasileira, foi um escândalo para o governo do Marechal Hermes. Não há ricas. Tanto que em 6 de novembro, ninguém menos que um irado senador, Rui Barbosa, ocupou a tribuna para falar do assunto de um modo nada elegante. A mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens, a irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba. Mas, nas recepções presidenciais, o corta-jaca é executado com todas as honras de músicas de Wagner. E não se quer que a consciência deste país se revolte, que as nossas faces se enrubeçam e que a mocidade se ria. Lembra daquele caso dos direitos autorais surrupiados em Berlim? Pois então, Chiquinha não havia se conformado e planejou um movimento que tomaria corpo por volta de 1917, fundando a primeira entidade de classe da categoria, a SBAT. Eu acho que isso revela dela, né, uma personalidade, um olhar muito aguçado para a justiça. A Sociedade Brasileira de Autores Teatrais foi inaugurada em 1917 para lutar pelos direitos de dramaturgos e compositores. As mulheres são criadas para desvalorizar o que elas mesmas fazem, né, para não achar tão importante. Porque a gente vive numa sociedade em que tudo que é da ordem do feminino é menos importante, tem menos valor do que aquilo que é da ordem do masculino. A luta dela pelos direitos autorais, ela tem uma semente no alto valor que ela dava para quem ela era e para o trabalho dela. Por ela passaram alguns dos maiores gênios da cultura brasileira e continuam em atividade mais de um século após a sua criação, com sede no Rio de Janeiro. Já nos anos 1920, Chiquinha Gonzaga tentou uma aproximação com os filhos, com os quais nunca conviveu: João Galberto, Maria, Hilário e Alice. Entretanto, com exceção do mais velho, João Galberto, não aceitaram o relacionamento da mãe com Joãozinho, acusando de querer se apropriar do patrimônio e da fama de Chiquinha. Por ironia, Joãozinho cuidou de Chiquinha até o final da vida, inclusive resguardando todos os seus direitos, ao contrário de alguns filhos, que apenas tentaram obter vantagens financeiras. O único filho que ficou ao seu lado foi João Galberto, que morava em São Paulo. A mãe e maestrina, com quase 80 anos, fazia questão de visitá-lo regularmente, enfrentando quase 500 quilômetros de viagem de trem. Em 1933, Chiquinha Gonzaga comporia sua última opereta, Maria, com o roteiro do consagrado escritor Viriato Corrêa. Ela já estava com 85 anos, ainda esbanjando criatividade. 28 de fevereiro de 1935. Faltavam 2 dias para o carnaval. O primeiro carnaval onde haveria o desfile oficial das escolas de samba do Rio de Janeiro. Porém, o que veio foi o silêncio.
Aos 87 anos de idade, Chiquinha fechou os olhos ao lado de Joãozinho. Em seu túmulo, no cemitério do Catumbi, centro do Rio de Janeiro, uma frase sintetiza sua árdua jornada, conforme pediu em seu testamento. Sofri e chorei. Publicou o jornal Brasil Feminino, edição de 1º de março de 1935. Com a morte de Francisca Gonzaga, perde o Brasil uma das mais brilhantes figuras representativas da arte musical. A grande maestrina que desaparece, velhinha como um astro que se foi escondendo lentamente por detrás das distantes montanhas, depois de ter iluminado a terra com a intensa claridade de sua luz criadora, era, na acepção da palavra, uma artista. Em quase um século de vida, Chiquinha Gonzaga desafiou a sociedade e se tornou um exemplo. Mostrou a importância de se colocar, de se impor, sem se submeter a marido, pai ou sociedade. Pensar e agir por conta própria, sem medo do julgamento alheio. Ela colocava em prática o que ela acreditava e viveu intensamente do jeito que ela acreditava que era o certo. Enfim, uma mulher que a gente tem que conhecer, entender mais, falar mais e principalmente ouvir mais. A importância da Chiquinha para a mulher brasileira, ela vem do exemplo dessa força como mulher, como profissional, como influenciadora, uma palavra tão usada hoje, né? Uma referência de como é importante se manter erguida diante de tantas negativas, de tantos problemas e se fazer respeitar. Tornou-se o nome fundador e mais respeitado da música popular brasileira. Pagou um preço alto pela liberdade, mas jamais abaixou a cabeça. Esquecidas é uma série original em áudio da After Hour Multimídia. Criação e apresentação, Sandra Miranda. Pesquisa, Clarissa Blumen Dias e Tiago Magalhães. Checagem, Maristela Gonçalves. Sonoplastia e edição, Arthur Ankercrone, que também faz a locução das notícias e documentos de época. A trilha sonora incidental é da Blue Dot Sessions e YouTube Music Library. Efeitos sonoros são da Free Sound. Os trechos de notícias podem ser encontrados no site da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. As músicas de Chiquinha Gonzaga ouvidas neste episódio foram interpretadas pela professora e pianista Maria Tereza Madeira e também Sultana, Passos no Choro, Suspiro, Falena, Itararé e Corta-Jaca, interpretada por Naozete, foram licenciadas especialmente do álbum Chiquinha em Revista, numa cortesia do selo Sesc. Nosso muito obrigado à professora Maria Tereza Madeira e à equipe do selo Sesc, especialmente a Yumi Fujihira Sakamoto, que nos auxiliou desde o início desse projeto. Roteiro e direção, Arthur Ankercrone e Sandra Miranda. No próximo episódio, você vai conhecer a história de Anésia Pinheiro Machado, uma mulher que levou sua vida muito acima das nuvens. Não perca! E se você conhece a história de alguém que fez a diferença na luta pela igualdade, pela liberdade e diversidade, me conta. Mande sua mensagem para esquecidaspodcast@gmail.com. Tô te esperando, hein? Gostou do nosso trabalho? Quer dar uma força pra gente? É fácil! Não esqueça de recomendar nosso programa e também dar 5 estrelas lá no Spotify. Eu agradeço! E se quiser nos ajudar a incrementar e melhorar ainda mais essa série, procure nosso plano recorrente de apoio no Cartaz. O link está aqui na descrição do episódio. After Hour Multimídia.